para responder essa pergunta não é muito simples, porque a história nos conta que existe um Jesus histórico. Você pode gravar isso no seu coração? Existe um Jesus histórico. Sabe o que é um Jesus histórico? Quantos aqui lembram do seu bisavô ou bisavó, que está morto, não está mais entre nós? Alguém se lembra do bisavô ou bisavó? Eu me lembro da minha bisavó. Eu me lembro, dos meus bisavôs não lembro, mas minha bisavó eu lembro. Eu lembro de uma que já faleceu. E a outra, por outra parte, eu não conheci muito, mas tenho memórias dela. Então essa pessoa, a minha bisavó, a minha parente, ela é uma pessoa histórica. Por quê? Ela está na história. Você, meu irmão, quando você daqui a 50, 60, 70, 80 anos que seja, quando você não estiver mais na terra, você vai ter cumprido a sua história aqui. Então você vai ser quem? Alguém que ficou na história. Da mesma forma, quando a gente olha para Jesus, a gente não vê somente um profeta. A gente vê um homem que foi 100% homem, do mesmo jeito que você. Pega aí, tá vendo essa pele? Tá vendo quando belisca não dói? Quando você belisca a pele não dói? Você não sente fome, não sente sede? Você não tem que tomar banho para se higienizar, não tem que escovar os dentes? Não tem que fazer isso? Ele foi um homem perfeito e um homem histórico. Então a gente olha para Jesus e vê a história. Jesus verdadeiramente pisou na terra, nasceu de uma virgem, cresceu, aos 30 anos foi ordenado ao ministério, começou a pregar e a realizar diversos milagres e diversos sinais lá na região da Galileia há 2000 anos atrás. Não é à toa que a nossa história, ela é dividida em quê, gente? É antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha foi a influência de Jesus na história. Então, salvo alguns calendários específicos de algumas nações, o mundo inteiro segue o calendário judaico, o calendário cristão, um calendário de Cristo. Então, se Cristo Jesus é a história, nós estamos o quê? 2023. Você sabe que em 2023 nós só tiramos o DC, mas existe um depois de Cristo. E antes que ele viesse, também existe na história, não só em livros religiosos, mas nós temos também nos livros de história, nos livros da antiguidade, vai falar o quê? Tantos anos antes de Cristo, 100 anos AC. E a partir de agora a gente segue um calendário DC. Legal, né? Não é DC Marvel, não é DC depois de Cristo. Então Cristo Jesus é um personagem histórico. Ele realmente pisou na terra. Existem evidências do homem Jesus, que pisou na terra, que andou com diversas pessoas, que foi perseguido por multidões, que curou, que pregou, testemunhas oculares, testemunhas que não foram oculares, mas que estudaram e escreveram sobre esse Jesus. Então, em primeiro lugar, existe um Jesus que foi homem, existe um Jesus que pisou na terra, assim como você está pisando, só que há muito tempo atrás. Mas em segundo lugar, a gente não tem um Jesus que é somente homem. Nós, crentes, nós cremos num Jesus que é Senhor. O que quer dizer Senhor? Senhor, irmão, quer dizer Senhor, Mestre, referência, Pai, Deus. Cristo Jesus para nós não é somente um homem bonitinho e legal que pisou na terra. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, que veio morrer pelos nossos pecados para nos dar vida, para nos salvar. Deus verdadeiramente viu a necessidade de enviar o seu Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos nesse Jesus. Cremos no Jesus histórico, mas cremos no Jesus que é Deus. Nós cremos no Jesus que praticou inúmeros milagres e sinais lá na Galileia, na época que ele andou em Jerusalém, e a salvação chegou até nós. Amém? Amém? Salvação chegou até nós, irmão. Por que nós viemos na igreja? Nós viemos na igreja cultuar alguém que está morto, que há 2000 anos atrás morreu e ficou por lá mesmo.
Não. A base da igreja, o que sustenta a igreja é a ressurreição de Cristo. Mas como alguém pode ressuscitar, Rickson, depois de 3 dias? Exatamente, irmão. Essa é a base da nossa fé. Nós não só cremos que Jesus andou na terra, morreu na cruz, a gente tem esse relato por diversas testemunhas oculares, inclusive na Bíblia. Nós não só cremos nesse Jesus, mas nós cremos no Jesus que ao 3º dia ressuscitou. E hoje Ele está sentado à destra de Deus. Sim, intercedendo por nós, até que Ele venha nos buscar, como a gente cantou. Então, a gente chega nesse versículo, o título está para mim aqui, Jesus acalma a tempestade. Vamos à leitura do texto, versículo 23. Em seguida, entrou Jesus no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles, até os ventos e o mar lhe obedecem. Isso aqui, irmão, não é ficção. Isso aqui não é uma historinha para a gente ficar feliz. Isso aqui é o verdadeiro poder de Deus. Jesus pode acalmar a tempestade. Então, quando a gente traz para uma reflexão para os nossos dias, é engraçado porque a gente costuma falar que crê em Deus, muitas pessoas costumam falar que crê em Deus, mas na primeira dificuldade que essa pessoa passa, ela não quer mais saber de Deus, ela se afasta de Deus, ela não vem na igreja, ela não busca mais a Bíblia, ela não lê a Bíblia, ela não quer orar mais. Por quê? Passou por uma dificuldade. Olha bem, Jesus acalma a tempestade. Meu irmão, se a gente se atentar somente a um Jesus histórico, nós jamais vamos compreender o poder que Jesus tem de acalmar as tempestades da nossa vida. Então nós não podemos agarrar somente, olha, Jesus foi um cara legal. Não, Ele foi o Senhor que pisou na terra. E eu sei que se eu bater na porta, a porta será aberta. Se eu pedir, eu vou receber. Se eu clamar, Ele vai me ouvir. Eu sei. Por quê? Porque Ele não ficou preso numa sepultura. Porque Ele não ficou guardado dentro de uma lápide lá selado. Não, Ele saiu. Ele ressuscitou. Ele ficou morto 3 dias e ressuscitou. E é por isso que eu não creio somente nesse Jesus bonitinho que as pessoas falam por aí. Eu creio num Jesus, meu irmão, que é Deus, que é Senhor, que ressuscitou. E essa é a minha base de fé e tem que ser a sua. Porque se a gente somente achar que Jesus é um cara legal, que veio falar algumas coisas legais e ajudar algumas pessoas, nós vamos ficar estagnados quando vier a primeira provação e dificuldade na nossa vida. Então vem uma situação difícil que você não vê saída. Isso ocorre, gente, desde os 14, 15 anos de idade até os seus 40, 50, 60. Você chega numa situação, você vê, meu Deus, não tem saída. Meu irmão, você quer ver que loucura quando eu cheguei no final do 3º ano na escola. E eu vi 6 recuperações, meu amigo. Aquilo ali era meu gigante. Eu era um aluno muito doido. Não se espelha em mim não, gente, pelo amor de Deus. Quem estiver estudando na escola, estuda, pelo amor de Deus. Todo mundo fala isso, mas todo mundo tá nem aí, né? Pega a recuperação do mesmo jeito. Eu ouvi a mesma coisa e peguei do mesmo jeito a recuperação. Mas o gigante meu naquela época era justamente essas 6 matérias. Meu Deus, vamos ver as matérias? Matemática, português, química, física, biologia. Uai, você pegou de tudo, basicamente. Na época eu tinha acho que 10 ou 12 matérias, porque eu fazia um curso técnico junto do ensino fundamental. Então sim, mas eu peguei a recuperação e aquilo para mim era difícil. Primeira coisa que eu aprendi crescendo com a experiência é: não menospreze os gigantes da sua vida.
Eu não posso olhar para trás e falar, nossa, eu estava preocupado por causa de nada. Não, meu irmão, aquilo ali foi sério na época. Aquilo ali foi difícil. Aquilo foi um gigante na minha vida. E para eu vencer, eu tive que me concentrar muito, eu tive que estudar muito, eu tive que me doar muito. Eu sofri, eu fiquei com medo, nossa, que vergonha. Todos os meus colegas formando, indo para a faculdade, e eu repetindo o terceiro ano, isso para mim era um gigante. Mas eu aprendi a não menosprezar os meus gigantes com o tempo. Então, o gigante do passado ele não vai ser o mesmo hoje. Já estou formado, já estou fazendo minha segunda faculdade. Já está uma bênção, bastante legal. Meu ensino superior foi muito melhor que o meu ensino fundamental e o ensino médio. Entretanto, na época, era um gigante. Talvez o seu gigante hoje, irmão, ele não vai ser o seu gigante daqui a 5 anos. Talvez a dificuldade que você tem hoje não vai ser a mesma dificuldade de 5 anos para frente. Talvez hoje você está tranquilo, mas talvez daqui a 5 anos você passe por uma dificuldade, um problema, ou falte alguma coisa, e aí agora você tem uma saída. Ou você crê que o Senhor Jesus pode acalmar a tempestade na sua vida, ou você somente crê que Jesus foi um cara legal e fica sofrendo. Eu prefiro crer no Jesus que é Senhor, que não importa se é faculdade, se é vida financeira, se é vida emocional, eu sei que o meu Redentor vive, e o meu Redentor é Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, e está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. É Ele que intercede, meu irmão, é Ele que intercede, não são os mortos que intercedem por você, é Cristo Jesus. A verdade é que os mortos no Senhor estão descansando, receberam o seu galardão na vida e agora estão descansando, reinando com Cristo. Mas aquele que intercede por nós é o próprio Senhor Jesus. E eu creio nisso, eu me apego nisso, porque hoje eu tenho um gigante na minha vida, hoje eu tenho dificuldades, eu tenho situações que são complicadas para mim, mas eu sei que se eu clamar, é só clamar, como os discípulos fizeram. No verso 25, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, nos salve, nós vamos morrer. Imagina o cenário, irmão, você está dentro do bar, tranquilo, um mar que aparenta ser calmo, eles estavam, se eu não me engano aqui, era justamente no mar da Galileia, isso. Então, na história a gente aprende que no mar da Galileia é um mar calmo, mas que a qualquer momento ele pode ficar tenebroso, terrível, e ter uma tempestade do nada, vai entender. Então, esses discípulos estavam neste lugar, num barco, no meio do mar, num mar que as coisas podem estar tudo certo, tudo tranquilo, está tudo branquinho aqui, legal, do nada vem uma tempestade. Eles estavam nesse cenário, no meio, meu irmão, alguém já andou de barco aqui, de navio, ou de qualquer outra coisa que vai para o meio do mar, que você fica no meio do nada? Alguém já fez isso, no meio do nada? Irmão, eu já andei de escuna, na Baía de Vitória lá, de Vila Velha, um passeinho de escuna bem legal. Já andei de escuna e tinha uma hora que o mar estava um pouco agitado, meu amigo, eu estava na ponta lá, o barco fazia assim, eu falei, rapaz, se um bicho desse fura, você olha para um lado, olha para o outro, você, meu amigo, não tem colete salva-vida para todo mundo. E esse mar agitado, criança, você fica naquela, rapaz, já pensou, se dá um BO aqui, nós estamos lascados. Podia estar a 100 metros da beira da praia, mas não conseguia nadar, tem correnteza, tem onda, tem um trem, tem outro. Já pensou? Agora a gente chega para os discípulos, vai lá, vamos atravessar o mar, vamos bonitinho, vamos lá, vamos para o outro lado lá pregar. Aí no meio do processo de chegar lá no outro lado, para poder cumprir o propósito deles de pregação, tem uma tempestade. Aí o que eles fazem? Se desesperam, Senhor, nos salva, nós vamos morrer. Então, em primeiro lugar, os discípulos acordaram Jesus falando algumas palavras específicas. Por que a gente tem esse nível de detalhamento? Porque quem está escrevendo aqui quem que nós estamos lendo aqui? Mateus? Mateus foi uma testemunha ocular de Jesus? Sim ou não?
Sim, Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Então, nós estamos vendo a situação a partir da ótica do homem que estava junto lá, passando por esse perrengue. Senhor, os discípulos foram acordá-lo chamando: Senhor, nos salva, nós vamos morrer. Então, na verdade, esses discípulos, eles não pediram a Jesus: Senhor, nos salva, acalma essa tempestade, eu creio que o Senhor tem poder. Eles tinham convicção que iriam morrer. Senhor, nos salva, nós vamos morrer. Então, um momento de desespero, é claro, mas a convicção deles era que eles iriam morrer, e que se Jesus não intervisse, eles iriam morrer. Eles tinham essa convicção. Jesus levanta, pleno. Meu amigo, Jesus tirando a soneca, tranquilo. Jesus dormia, irmão. Jesus era homem, Jesus dormia igual eu e você dormir. Já tinha uma soneca. Quem tinha uma soneca hoje depois do almoço? Levanta a mão. Quem dormiu hoje depois do almoço? Eu não dormi não, gente. Vou falar para você, eu cheguei em casa, fui almoçar 3 horas da tarde. Quando eu pensei em dormir, eu já tinha que arrumar para vir para cá. Né? Então, Jesus dormindo, tranquilo. Um homem comum, dormindo. Aí quando os discípulos chamam ele, ele levanta: por que vocês estão com medo? Primeira pergunta de Jesus não foi: por que vocês me chamaram? Não foi: acalma, de uma vez. Não foi levantar e falar: olha, ainda bem que vocês me chamaram, senão vocês iam morrer mesmo. Não foi isso que Jesus fez. Tempestade rolando, aquela loucura. Jesus vira para os caras e fala: por que vocês estão com medo? Se eu tivesse lá, eu falei: o senhor pergunta ainda? O senhor não está vendo a tempestade, a loucura que está na minha vida? Loucura que nós somos. Jesus, nós vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Aí entra, meu irmão, primeira lição para mim e para você. Jesus estava no barco ou não estava? Então, meu irmão, se Jesus estiver no barco, pode ficar tranquilo. O problema é quando ele não está. Mas se ele estiver, pode ficar tranquilo. Jesus estava no barco, sim ou não? Então a primeira pergunta de Jesus é: por que vocês estão com medo? Eu estou aqui. Jesus fala isso para nós essa noite. Está passando por uma dificuldade, um problema, uma situação, um gigante. Você tem um gigante na sua vida, você está vencendo esse gigante. Deixa eu te falar, se acalme. Chama Jesus para o seu barco e fica tranquilo. Dorme igual a ele. Fica lá: Jesus, tá bom, vou dormir aqui, o senhor vai guiando aí, estou tranquilo, estou feliz. Está tudo certo. Vai estar lá tudo fora de controle. Situações que não dá para você pegar e segurar e falar: agora eu resolvi meu problema. Você não vai conseguir resolver. Aí você vai olhar e falar: cadê Jesus no meu barco? Não está. Ixi, aí lascou. Mas com Jesus, meu irmão, sempre há uma saída. Sempre. E a grande saída de Jesus, isso aqui, a gente pode trazer, meu irmão. Você está passando por uma situação difícil na sua vida, um momento difícil, seja na sua área emocional, na sua área sentimental, seja na sua área financeira. Deixa eu te falar, se você não está com Jesus no seu barco, a minha Bíblia fala que ele um dia foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Então você está no seu barco sem Jesus, meu irmão, ele está vindo andando sobre as águas até o seu encontro. Mas ele não é mal educado. Jesus fala o quê? A música que a gente cantou? A gente cantou que é só bater que eu vou abrir para você entrar. Legal, essa é a perspectiva de quem está de fora. Mas a Bíblia, ela usa essas duas analogias. Ela mostra como se alguém estivesse fora e quisesse bater para entrar, e também mostra alguém que está dentro e que o Senhor Jesus está à porta e bate. Então, quando Jesus fala lá nas cartas às igrejas em Apocalipse, ele vai falar assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Então nós estamos falando desse cenário. O Senhor Jesus está à beira da porta. Está na sua porta, meu irmão. E ele bate. Se você abrir, você vai ter Jesus andando dentro da sua casa, dentro do seu barco.
Então, das duas, uma, ou você está com Jesus no barco, ou você está sem Jesus no barco. Eu já te dei a solução se você não está com Jesus no barco. Agora, você que está com Jesus no barco e está passando por alguma situação, deixa eu te falar. Para que se desespera? Para que o medo? Porque você duvida. Porque você não tem fé. Por quê? Porque esse é o confronto de Jesus. Ele está no barco do discípulo, ele está no barco do filho, ele está no barco do crente, daquele que crê, daquele confessor, daquele que anda em retidão. Ele está no barco dessa pessoa. Então ele vira para essa pessoa e fala: ei, por que você está com medo? Por que você está receoso? Por que está com medo do futuro? Por que você não descansa? Porque eu estou aqui. O que te falta? Não falta nada. O que a gente leu no início? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, porque o Senhor é o meu pastor. Na Bíblia King James, uma tradução de 1611, ela vai falar assim: The Lord is my shepherd, I shall not want. O que é um inglês bem antigo, que vai falar: o Senhor é meu pastor, eu não quero mais nada. I shall not want. Quem sabe um pouquinho de inglês é bilingual, beleza? Tradução aqui, ó. Pode botar até a legenda aí. I shall not want é: eu não quero mais nada. O Senhor é meu pastor. Então cabe a nós assumirmos essa postura. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada, eu não quero mais nada, porque eu sou suficiente com Jesus. Ele está no meu barco, pode acontecer o que for, eu vou clamar: Senhor, me salva, me ajude, venha ao meu encontro, me ajuda a vencer esse gigante, me dê força. Eu vou clamar, mas eu vou clamar com a certeza de que Ele não é só um Jesus que existiu e que pisou nessa terra e que andou aqui na terra por algum tempo, mas Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que tem as chaves da morte e do inferno, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que é o meu Deus. Eu creio nisso. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se. Olha que fantástico. Jesus estava deitado, meu irmão. Consegue imaginar isso? Quem conhece uma pessoa acelerada assim? Quem conhece? Não olha para mim não, pelo amor de Deus, que você está rindo para mim. Tem uns vasos aí rindo para mim. Eu não, eu? Acelerado? Quem conhece uma pessoa afobada? Pelo amor de Deus, gente, olha para vocês. Eu, hein? Pense em outra pessoa aí. Deixa eu dar meu exemplo. Vocês conhecem, né? Agora você imagina eu dentro do barco com Jesus, meu irmão. Jesus! O mundo está acabando. Jesus deitado, olha, por que você está com medo? Como sua fé é pequena, hein? Aí então Jesus levanta. Meu Deus, já tinha tido uns 10 piripaque ali, igual do Chaves, travar. Jesus, Jesus deitado, Jesus, o mundo está acabando, está tendo uma tempestade, está uma loucura, eu não estou conseguindo resolver. Jesus abre o olho e olha para você, deitado. Jesus está deitado, respondeu os discípulos, deitado. Por que vocês estão com medo? Como sua fé é pequena. A Bíblia fala o quê? Então levantou-se. Legal, né? Como Jesus tem autocontrole, como Jesus tem domínio próprio. A gente tem que aprender com Jesus, meu irmão. Diante de uma situação, você acha que por acaso ele não estava sentindo os bates do navio, ou o vento soprando o contrário? Ele estava sentindo. Você acha que Jesus não estava sentindo medo? Estava também. Poderia estar sentindo medo no coração, mas o medo não dominou Jesus. Problema, irmão, vou falar com você uma frase que eu aprendi que mudou minha vida. O problema não é o problema. O problema é a sua atitude diante de um problema. Então você pode, em duas situações, está passando por uma situação difícil, das duas uma, ou você crê ou você não crê. Ou você confia em Deus ou você não confia. Ou você sabe que Ele vai entrar e vai te salvar e vai te ajudar, ou você não crê.
Tem outro caminho? Se tiver, me fala, mas não tem. Ou a gente confia em Deus ou a gente não confia. Das duas, uma. E Jesus repreende os discípulos, disciplina os discípulos, antes mesmo de acalmar a tempestade. Ele tinha um controle sobre todas as coisas? Tinha. Mas então ele chega e fala: olha, como sua fé é pequena. Ele dá uma lição de moral. Ele dá uma lição para a gente. Se Jesus está no nosso barco, meu irmão, não precisa preocupar. Você não vai ser negligente, mas quando vier uma situação difícil, você vai clamar àquele único que pode te salvar. Obrigado, Vaz. Esse copo é muito pequeno. Você vai clamar àquele que pode te ajudar. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Esse é o Jesus que eu conheço. Eu não só sei do Jesus que pisou na terra, mas eu conheço o Jesus que acalma a tempestade. Eu conheço o Jesus que ajuda os seus discípulos. Eu conheço o Jesus que entra em provisão. Eu conheço o Jesus que não deixa os seus filhos desamparados. E aí os discípulos ficaram admirados no verso 27. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Fantástico, não é? Eles reconhecem Jesus como Senhor no versículo 25. E no versículo 27, eles reconhecem Jesus como homem, como 100% homem. Eles não falam quem é este Deus, ou quem é este Senhor, ou quem é este mestre. Eles falam quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem. O mesmo Jesus que acalmou o vento e o mar, é o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim, por você. Meu irmão, a gente pode ficar tranquilo. Não há uma situação difícil demais que Ele não possa resolver. Não há um sentimento, um poço profundo de tristeza que Ele não possa ir lá e te retirar. Não há uma situação que para Ele é impossível. Ele era homem, tinha as fragilidades de homem, tinha, irmão, isso é fantástico a gente pensar nisso. Você sente fome, Jesus também sentia fome. Quando Jesus era criança, Ele chorou, Ele sentiu dor, sentiu. Ele precisou ser alfabetizado, precisou. Ele precisou passar pelo processo que eu e você passamos quando crescemos, de correção da mãe, de brinca com esse brinquedo, não brinca com aquele, de correr, de cair, de ralar o joelho, de arrancar a tampa do dedão. Jesus passou por isso, passou, meu irmão. É fantástico pensar nisso. Porque a gente vê que Deus, Ele não só se preocupou em enviar um Salvador, mas Ele se preocupou em enviar um Salvador que seria próximo da gente, que entenderia o nosso lado, que entenderia as nossas fragilidades. Um Salvador que não seria somente um anjo com a espada que iria degolar os romanos e livrar o povo judeu da mão do romano, ou da cultura grega, acabar com os gregos e falar, não, a cultura judaica vai prevalecer agora, porque eu vim para o judeu. Não, Jesus não veio como um anjo forte, como um arbusto pegando fogo, como Ele se apresenta no passado, ou como um vento. Não, Ele vem como homem. E Ele, sendo homem perfeito, Ele nos dá uma lição de como reagir a esse tipo de situação. Jesus aqui já está no seu ministério. Entender que o Jesus que sofreu na cruz, Ele não sofre na cruz somente porque Ele estava com medo de se separar do Pai. Ele sofreu na cruz, meu irmão, a dor física. Você imagina você ser pendurado numa cruz? Sabe a dor que você iria sentir sendo pendurado numa cruz? Levando chicoteadas e murros e socos, sendo pregado numa cruz, o peso do seu corpo para baixo, comprimindo seus pulmões. Sabe isso? Jesus passou por isso. Então, se você fosse crucificado hoje, você sentiria a mesma dor que Jesus sentiu. Jesus, Ele não só passou por essa situação, como Ele sentiu a dor da situação. Jesus estava na tempestade, Ele estava sentindo o que a tempestade estava provocando na vida daqueles discípulos, mas com uma só palavra, a tempestade se acalmou.
Por isso nós precisamos crer no poder redentor de Jesus e crer que Ele pode todas as coisas. Eu não tenho que crer somente num Jesus bonitinho, irmão, que falou coisas bonitinhas. Isso é fácil. Deixa o mundo admirar Jesus. Mas o filho, o crente tem que se agarrar no Jesus que não só é histórico, mas é Senhor, mas é Deus, mas é Pai, é primogênito, é soberano, é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, que vai voltar para nos buscar. E se Ele vai voltar, irmão, é porque Ele tem algo para pegar aqui, e é a gente, amém? Ele vem nos buscar, precisamos crer, porque se numa ponta de uma estaca de fundação do Evangelho, se a primeira estaca é crer na ressurreição, a segunda estaca é crer na volta, na vinda, porque é isso que pregamos, onde não haverá mais choro, na eternidade com Jesus. Cremos nisso. O Senhor Jesus veio morrer pelos nossos pecados, porque um dia nós erramos no jardim do Éden, porque um dia a humanidade caiu, a humanidade pecou. Jesus veio para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos que crer nesse Jesus, irmão. Além do plano salvífico que Jesus tem para mim e para você, Ele também tem um plano para essa terra. Tem um plano para nós enquanto vivermos aqui. Jesus quer o melhor para você. Você crê nisso? Amém? Crê que Jesus quer o melhor para você? Então vai nessa caminhada, vai nessa fé. Jesus quer o melhor para mim. Então deixa eu ouvir o que Ele está falando. Deixa eu entender melhor aquilo que Ele quer de mim. Deixa eu me apresentar para Ele, falar: Senhor, olha, eu estou aqui. Se o Senhor realmente é o meu Deus, é o meu Senhor, se o Senhor realmente existe, me mostra. Me dá uma experiência. Estou passando por essa situação, me dá uma ajuda. Me orienta aqui, me orienta ali, me dá sabedoria para tomar uma decisão. Meu irmão, quantas vezes eu pedi a Deus: Deus, me dê sabedoria para tomar uma decisão. E coisas que nem estavam na minha cabeça, repentinamente aparecem. Pá, solução. Meu Deus, obrigado. Essa é a vida do crente. Nós não somos malucos, irmão. Nós somos um pouco doidos para o mundo, porque a gente crê num homem que há 2000 anos atrás veio na terra. A gente reconhece Ele como Deus. Ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, apareceu para os discípulos por cerca de 40 dias, se eu não me engano, ou 100 dias, alguma coisa assim. Apareceu para os discípulos, ressuscitado, ressurreto. Apareceu para Tomé, virou para Tomé e falou: Tomé, pega aqui, sente aqui. Está vendo as marcas do cravo? Sou eu mesmo. A gente crê nisso. E que, passados os dias, Ele falou: fica em Jerusalém. E uma carruagem de fogo levou Ele para o céu. Foi arrebatado aos céus. E os discípulos ficaram olhando: meu Deus, Jesus foi arrebatado no céu. Aí veio os anjos e falou: olha, por que vocês estão olhando para cá? Não olha para cá, olha para o chão aí, olha para o mundo. Vai espalhar o Evangelho, vai espalhar a boa nova. Porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará. A gente crê nisso, meu irmão. E se é maluquice crer nisso, irmão, não tem problema. Não tem problema. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. É uma convicção que dificilmente o mundo vai ter. Mas aqueles que são chamados e escolhidos pelo Senhor vão ter. Eu creio que Jesus morreu, mas eu também creio que Ele ressuscitou. E eu creio que pode estar tempestade na minha vida, pode estar uma situação difícil, posso estar passando por um gigante, por um caminho tortuoso. Eu sei que Ele vai me salvar. Eu sei que Ele vai intervir. Eu sei que Ele vai entrar com provisão para mim. Amém? Vocês podem descansar nisso? Não sei qual é o seu problema, irmão. Talvez seu problema não seja nem tão grave assim. Mas Jesus, Ele não vem só para o necessitado. A Bíblia fala que os necessitados precisam, os doentes precisam de remédio, né? Então Jesus, quando os fariseus estão lá: Jesus não sei o que, Jesus fala: meu filho, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não são os sãos que precisam de remédio, mas sim os doentes. Ele está sentando com pecadores. Os fariseus prontos, os religiosos prontos para tirar a pedra de Jesus. Aí Jesus fala assim: meu filho, deixa eu te falar aqui um trem. Jesus, supondo que Jesus seja mineiro, viu?
Ô meu filho, pega um pão de queijo ali para mim, eu vou falar um trem com você. O negócio é o seguinte, boca aberta não, né? Jesus ia chamar o cara de boca aberta, né? Não ia, né? Pelo amor de Deus. No máximo queria soltar um uai, senhor, tá doido? Deixa eu te falar uma coisa, quem precisa de remédio é os doentes, é quem está sofrendo. Tem essa passagem, fala isso, né? Jesus fala isso. Só que, talvez, meu irmão, você está ouvindo essa mensagem e falando, nossa, que bom, minha vida não tem problema nenhum. Eu não estou passando por diversidade nenhuma. Estou tranquilo, não tenho muito o que me preocupar na minha vida, eu já estou de boa. Estou bem emocionalmente, fisicamente, estou bem, estou tranquilo. Para que serve essa mensagem para essa pessoa? Serve para continuar andando com Jesus no barco, ou deixar que ele entre na sua vida. Sabe por quê? Assim como o mar da Galileia, meu irmão, a sua vida, ela é um sopro. A Bíblia fala que a vida é um sopro. No momento, quantas pessoas eu já vi falecendo nesses últimos anos? Sim, ó. Meu Deus, uma pessoa saiu para viajar, bateu o carro, morreu. Você fica assim, rapaz, como é que pode isso? Do nada. Do nada. Porque justamente a vida é um sopro. Na mesma hora que está, não está. O amanhã não existe. Por que o amanhã não existe? A gente crê. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Só que não é amanhã físico, é amanhã eterno. Essa música quer dizer isso, fazendo hermenêutica da música, né? Entendendo a música diz isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então, porque Jesus vive, eu creio que eu vou ser salvo. Eu creio que amanhã existe. Mas se a gente for trazer para o plano terreno, meu amigo, você não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, você não tem uma bola de cristal. Daqui 1 minuto, você não sabe o que vai acontecer. Uma pessoa para ter um derrame cerebral é assim. Você pode prever? Não pode. Qual que é a explicação? Não tem. Não tem, é do nada. Uma pessoa para ter uma situação de vida ou morte é um sopro. Então essa questão, o mar da Galileia era calmo, mas a qualquer momento ele podia ter algum problema. Sabe qual que é a diferença? Jesus estava no barco com os discípulos e quando o problema veio, ele já estava lá. Meu irmão, não queira passar por alguma tribulação, tendo que ver Jesus de longe, andando sobre as águas, vindo ao seu encontro, mas é muito doloroso passar por uma adversidade, sem Jesus já estando no barco. Por isso que, para você que não está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, por alguma situação difícil agora, saiba disso, tenha Jesus no seu barco, porque um dia você vai precisar. Quando esse dia chegar, só vai bastar ir lá, pai, estou precisando de ajuda. Ele vai olhar para você e não vai falar igual ele falou para esses discípulos, por que vocês estão com medo? Como é pequena a sua fé? Ele vai falar assim, meu filho, estou aqui, vamos resolver essa tempestade agora. Vento e mar cessa, porque Ele pode, porque Ele quer, porque Ele vai fazer. Então convide Jesus para entrar na sua vida, convide Jesus para fazer morada, para transformar quem você é. Amém? Está feliz? Pergunta quem está do seu lado e fala assim, está feliz? Fala, eu estou feliz. Vamos louvar o Senhor Jesus mais uma vez. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, convidar a banda para poder subir.